Olá, amigas e amigos do Nocaute. Tanta coisa aconteceu depois de domingo que as revelações do Intercept, divulgadas na tarde de domingo, praticamente tinham desaparecido das manchetes da mídia alternativa já na manhã de segunda-feira. Na mídia não alternativa, a grande mídia, elas nem apareceram, como se não estivesse acontecendo nada. Mas eu gostaria de recuperar aqui algumas frases dos diálogos trocados nas mensagens divulgadas pelo Intercept na tarde de domingo. A conversa principal começou com uma mensagem do Dallagnol, transmitindo aos colegas do grupo Filhos do Januário um link para acessar a reportagem da Folha de São Paulo, que falava no depósito feito na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro pelo Queiroz, aquele assessor do senador Flávio Bolsonaro. Essa mensagem foi de 8 de dezembro e as outras também são no mesmo dia ou logo no dia seguinte. Então, o Dallagnol estava chamando a atenção para o fato de o Queiroz tinha feito um depósito na conta da senhora Michele Bolsonaro. Depois, na conversa, o Dallagnol se refere ao Flávio Bolsonaro e ao juiz Sérgio Moro, ainda juiz em dezembro, com as seguintes palavras: seja como for, o presidente não vai afastar o filho. Aí, pouco depois, a última saída seria dar um ministério e blindar ele na PGR, Procuradoria-Geral da República. Seria dar um ministério para o Flávio Bolsonaro, que eleito senador poderia se licenciar para exercer um cargo do primeiro escalão do Poder Executivo. Ainda não se pensava, naquela época, na embaixada para o filho 03, mas o Dallagnol já desconfiava da oferta de um ministério para o filho 01. Bom, a conversa continua, e aí o procurador Pozzobon diz sobre o Moro: a questão é quanto ele estará disposto a ficar no cargo. Porque naquele momento, em dezembro, estavam surgindo as revelações sobre o Agnello Queiroz, aqueles grandes depósitos na conta dele e as retiradas em contas de funcionários do gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Estado. Bom, então tem essa frase do Pozzobon sobre o Moro. A questão é quanto ele estará disposto a ficar no cargo de ministro da Justiça, para o qual ele tinha sido convidado e que já gerava a expectativa de sua futura nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Bom, aí entra na conversa o procurador Januário Paludo, que devia ter alguma ascendência, pelo menos intelectual, sobre os outros, porque o grupo de conversa tinha o nome de Filhos do Januário. Talvez ele fosse até mais velho que os outros. Então o Paludo diz assim: tem de investigar. Na pior das hipóteses, podem ir os anéis, filho e mulher. Mas ficam os dedos do Bolsonaro. E aí o mesmo Paludo acrescenta o seguinte: seria muito traumático o general assumir no lugar dele, no lugar do Bolsonaro. Quer dizer, em dezembro, membros do Ministério Público já cogitavam da hipótese daquilo que parecia um escândalo menor crescer tanto que o Bolsonaro não pudesse tomar posse e tivesse de ser substituído traumaticamente pelo general, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Isso tudo
está provisoriamente esquecido, mas é natural que, à medida que as coisas aconteçam, volte a ser debatido, porque é muito esclarecedor do clima reinante no mundo da Lava Jato naquele momento. Afinal, em vários níveis do Ministério Público, procuradores e até o procurador-geral Rodrigo Janot tinham tido participação muito ativa no impedimento da candidatura do Lula, na destruição das candidaturas do Temer e do Aécio Neves, e na liquidação, depois, da candidatura do próprio Alckmin, que parecia o que tinha sobrado, mas não sobreviveu às revelações a respeito de um antigo auxiliar dele chamado Paulo Preto. Bom, dito isso, para que não seja esquecido, eu gostaria de lembrar alguns acontecimentos dos últimos dias e dos dias anteriores. Por exemplo, o TRF4, na semana passada, negou a suspeição do desembargador Thompson Flores, que tinha sido invocada pelo PT, pelos advogados do Lula, perdão. E já na terça-feira, os serviços administrativos do tribunal lá de Porto Alegre encaminhavam ao gabinete do relator Gebran o processo de Atibaia, que está sendo ultimado para ser julgado para manter o Lula na cadeia. O desembargador Gebran está de férias, só volta daqui a 2 semanas, mas o processo já está em cima da mesa dele para tomar providências. Em compensação, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, que está sendo muito atacado, como lembrou ontem o Fernando Moraes, pela própria esquerda, né, na mídia alternativa, por causa daquela decisão que exigiu autorização judicial para o COAF transmitir informações à Polícia Federal. Bom, o ministro Toffoli, pelo que se noticiou, e a notícia passou inteiramente despercebida, decidiu que vai cobrir sozinho todo o plantão do Supremo Tribunal Federal até o fim desse recesso de julho. No plantão anterior, ou nos plantões anteriores, ele dividia o tempo do recesso, ficava metade com ele, metade com o vice-presidente, ministro Luiz Fux. Dessa vez, ele não quis compartilhar essa responsabilidade com Luiz Fux, talvez para garantir a manutenção da sua liminar, que proíbe a transmissão de dados sigilosos do COAF sem autorização judicial. O que beneficia, sem dúvida, o Flávio Bolsonaro, mas garante também, protege também o Glenn Greenwald. Bom, outra informação dos últimos dias, a rede, o partido Rede da senadora Marina Silva, recorreu contra a decisão do Toffoli. Agora, até terça-feira à tarde, a procuradora-geral Raquel Dodge, que tinha dito estar preocupada com a decisão do presidente do STF, não tinha apresentado recurso nenhum. Essa coisa vai esperar a reabertura dos tribunais no mês de agosto. E a propósito de tudo isso e da possibilidade de julgamento em agosto pela segunda turma do Supremo de um habeas corpus em favor do Lula, né? Houve um momento, logo depois das primeiras revelações do Intercept, em que se noticiou que a ministra Carmen Lúcia, que tinha votado contra a concessão imediata do habeas corpus, naquele momento, ainda antes do recesso, que ela estava decidida, que ela está disponível para reexaminar
à sua posição tal a gravidade que atribuía às revelações do Intercept. Parece que ela disse que, com certeza, ela estava disposta a reexaminar toda a questão. E talvez o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, também estivesse na mesma posição. Quer dizer, é um emaranhado enorme de iniciativas e de expectativas que só a reabertura do Supremo em agosto vai esclarecer melhor. Enquanto isso, tivemos o episódio do Weintraub lá em Belém do Pará, hostilizados por manifestantes pró-Lula, né? E a ida do Bolsonaro para inaugurar em Vitória da Conquista um aeroporto construído pelo governo da Bahia, não pelo governo federal. Foi até bom, do ponto de vista dele, ele ter realizado uma solenidade inteiramente fechada, cercaram o aeroporto de Tapumes para ninguém do povo poder chegar perto, e ele foi lá, fez novas afirmações a respeito do Nordeste, dos nordestinos e dos paraíbas, né? Falou agora em Cabra da Peste, né? E evitou manifestações como as que o Weintraub, as vaias que o Weintraub teve de enfrentar em Belém do Pará. O Weintraub, no discurso que tentou fazer nesse restaurante, né, chegou ao ponto de dizer coisas assim, que o Che Guevara tinha assassinado crianças e que o Che Guevara tinha assassinado homossexuais. Com tanta coisa acontecendo, isso vai ser esquecido de hoje para amanhã. Mas será que o Che Guevara, de fato, matou crianças e matou homossexuais?